A mãe que balança o baby, será que é a mão que governa o mundo? É tão especial valorizar a família e particularmente as mães. Por isso, todo ano, uma das maiores festividades do planeta é o Dia das Mães. E olhando para isso que parece apenas uma comemoração repetida, onde a gente vai mais ou menos seguir um calendário, não fazemos ideia da profundidade, da importância dessa mão ou mãe que balança o baby, que muda a história do mundo. Pensando nisso, eu me lembrei aqui de uma das histórias da Bíblia, das mais interessantes, de uma mulher chamada Joquebede. Pense bem o que é você formar família, jovenzinha, preparando a vida e o futuro, num ambiente quando você e o seu povo está debaixo de escravidão, de uma potência, de um poder imperial, como era o Egito antigo. E aí, a vida não é difícil? Será que vale a pena ter família e ter filhos? É tão complicado, as coisas estão tão caras. A vida já não é tão fácil como no passado. A gente tem que esperar terminar uma pós-graduação para pensar se deve nascer uma criança. Joquebede chuta o pau da barraca, ou melhor, derruba a tenda completa. É impressionante o que ela faz, mesmo diante da escravidão e do maior poderoso do mundo, Faraó, visto como uma divindade. Ela resolve ter a coragem de ter um filho chamado Moisés. Agora, nem só de coragem a gente consegue fazer a viagem. É necessário sabedoria. E essa mãe que cuida da criança no dia a dia nos ensina muita sabedoria. Portanto, quando ela está grávida, imagine o que é esconder a gravidez da polícia do Egito, que ordenou a morte de todos os meninos. Eu fico imaginando como é que ela, olha, o pessoal está aí, esconde, entra lá, vai não sei para onde, volta para cá. Ela consegue manter a gravidez em circunstâncias muito limitadas. Que mulher de fibra, que mulher de coragem, que mulher forte. E depois, quando nasce Moisés, agora não dá mais para lidar com apenas a coragem. É necessário, diante do baby de tenra idade, ter toda a criatividade. E para salvar a vida, Joquebede bota a criança, o menino Moisés, ali, implorando a ajuda de Deus para que ele fosse preservado nas águas do famoso rio Nilo. E não é que as coisas acontecem de tal maneira que a princesa, filha do faraó, vai salvar Moisés. Quem tem coragem, muitas vezes vê a bênção especial de Deus na sua vida, na sua trajetória. E o que é impressionante é que depois os caminhos vão de tal maneira que a Miriam conversa com a princesa e Joquebede vai criar o seu filho para enfrentar o maior desafio. Eu fico imaginando que mãe é essa que acende a lâmpada da noite, que conversa no dia a dia, que trabalha, que prepara o azeite e que conversa com Moisés para prepará-lo para a maior universidade do mundo, para a cultura mais poderosa da época. E esse Moisés com M que mudou o mundo é o Moisés que muda o mundo pela mão da mãe que balançou o baby. Um baby, dessa vez, não teve M no final. E fez toda a diferença. Deus abençoe as mães corajosas que doam vida e semeiam mudanças que marcam a história, de modo que só Deus sabe o valor, a profundidade e a importância dessa mão que balança o baby e transforma a história do mundo. Feliz Dia das Mães!
Seja muito bem-vindo a mais uma celebração online da IBNU. Hoje um dia muito especial, o Dia das Mães. Você vai ouvir uma mensagem da parte do Senhor que está expressa lá no texto em Juízes, falando sobre a importância tão significativa da mulher na história de Israel e como essa mulher, ela representa também essa importância que as mães têm na vida e na condução da sociedade que nós vivemos. Então, não deixe de acompanhar tudo que nós vamos fazer aqui hoje, lembrando que também nós temos às 10h30 a nossa celebração presencial lá no WTC. Você ainda está em tempo de ir até lá. Se você mora aqui em São Paulo, se você está visitando São Paulo, você pode correr até lá às 10h30 no WTC, a nossa celebração presencial. Então nos acompanhe aqui no dia de hoje, que o Senhor o abençoe e que você possa ser profundamente tocado por Ele nessa manhã de domingo.
Vamos juntos colocar nesse momento todas as coisas diante do Senhor, tudo aquilo que ocupa nosso coração, nossa mente, e agradecer por esse domingo tão especial, quando a gente celebra o Dia das Mães. Vamos juntos colocar tudo isso diante do Senhor. Muito obrigada, Deus querido, por esse dia especial, porque podemos celebrar essa figura tão importante na vida de cada um de nós. Muito obrigada pelas mães da IBNU, e nós queremos agradecer, mesmo que não tenhamos tido a oportunidade ou de conhecer a mãe biológica, de não termos alguém fisicamente próximo, mas muito obrigada porque o Senhor cuida de nós, mesmo através de mães de coração. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigada por isso. E queremos colocar diante do Senhor pessoas que têm alguma condição de saúde, que precisam da Tua mão na renovação das forças, do vigor, que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas que tem a condição de saúde fragilizada, que o Senhor esteja ali, nesse momento presente, alcançando cada uma delas. Queremos também colocar diante do Senhor pessoas com condição de desemprego, que precisam se recolocar no mercado de trabalho, que o Senhor esteja abençoando, abrindo portas, conduzindo o caminho. Nós sabemos que o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Muito obrigada por isso. Também aqueles que ainda estão em condição de dificuldade com conflitos na Europa, na Ásia, na África, que o Senhor esteja com a Tua mão, acolhendo, providenciando o escape, providenciando o suprimento, que o Senhor esteja também nos abençoando para que nós possamos alcançar essas pessoas e ajudar quem precisa. Muito obrigada, Deus querido, porque o Senhor tem nos abençoado e nos capacitado para sermos mensageiros do Teu reino nessa terra. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus que nós agradecemos, oramos e pedimos todas essas coisas. Amém. Afasta de mim, Cristo Senhor.
Deus seja louvado pelas bênçãos que Ele tem nos dado aqui na IBNU. E você é parte disso, você que tem nos ajudado com suas contribuições, dízimos, ofertas, doações, tudo aquilo que tem nos ajudado a fazer diferença. Graças a Deus, nesses dias nós ajudamos aí diversas famílias na condição de necessidade, na nossa parceria com a Igreja Washington no projeto Apiaqui. Temos um projeto novo de apoio à comunidade indígena na Amazônia. Estamos aqui levantando recurso com esse objetivo. Estamos apoiando o projeto missionário na Europa e hoje um apoio maior à Junta de Missões Mundiais na Itália. Estamos enviando recursos para gente que saiu do Afeganistão, gente sofrida que tem saído da Ucrânia. IBNU tem feito diferença em São Paulo, os projetos aqui que envolve desde socorrer gente que está vivendo debaixo do viaduto e precisa de cesta básica, uma proclamação da palavra de Deus, sem negociar a verdade do Evangelho, nosso ensino bíblico, fazendo todo o esforço para estar em sintonia com a missão e com aquilo que envolve a proclamação do reino de Deus. Nós queremos agradecer você que tem sido parceiro e convocar você para colocar o seu coração diante de Deus e destinar o recurso que você tem no seu coração para aquilo que envolve os projetos do reino na IBNU. Então nessa hora eu quero orar agradecendo e você tem aí à sua disposição a maneira de como esses recursos que serão tratados com toda fidelidade, responsabilidade e encaminhamento para os projetos diversificados, desde socorro a gente que é vítima da exploração do tráfico sexual, apoio de crianças autistas, evangelização, mensagem e apoio para crianças em situação de necessidade, tudo o que a IBNU tem um envolvimento direto por causa dessas pessoas aqui que estão em sintonia com o reino de Deus. Vamos agradecer e a sua contribuição será muito bem-vinda e bem apreciada e utilizada em favor do reino. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana, por mais um dia de vida, e eu quero te louvar pelas pessoas que sensibilizadamente estão, ó Deus, trazendo recursos que fazem diferença no Oriente Médio, na Ásia, na África, no Brasil, na Europa, em vários lugares do mundo. E agora pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua sabedoria, para que tudo isso seja usado para, de fato, a tua glória, o teu reino e o benefício daqueles que precisam desse amparo e da mensagem de salvação e do ensino da tua palavra. Te agradecemos, te louvamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Olá! Esse é o momento que nós queremos agradecer a Deus. Nós temos tantos motivos para agradecer e hoje é um domingo muito especial, é o Dia das Mães. E eu, em especial, quero agradecer a Deus pela vida da Dona Patrícia, que foi minha mãe do coração, que me acolheu aqui em São Paulo há 34 anos atrás. Ela foi uma mãe muito especial, então eu quero agradecer por todas as mães da IBNU, as mães que dedicam seu tempo para cuidar de outras crianças, as mães que perderam seus filhos, mas que continuam firmes com o Senhor. Eu quero louvar a Deus por cada uma dessas mães e pedir que o Senhor abençoe cada uma. Parabéns, mães! Chegou o momento de refletir sobre o que a palavra de Deus nos traz neste dia tão especial, quando a maior parte da humanidade e das próprias igrejas cristãs no mundo estão agradecendo a Deus aí pelo Dia das Mães, né, pela importância da família, a importância da mãe na formação dos seus filhos, do lar. Nós vamos então refletir sobre a palavra de Deus e vamos falar sobre
Juízes, inicialmente capítulo 4, um pouquinho do capítulo 5, e vamos refletir sobre quem disse que a mãe não traz salvação. Lendo Juízes capítulo 4, nós vamos ver a Bíblia nos dizendo o seguinte: depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e ele os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Um pouquinho mais adiante, quando lemos agora no capítulo 5, ainda aí do livro de Juízes, lemos que naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. O livro de Juízes é um livro desafiante, inclusive na IBNU nós temos um estudo bem aprofundado e detalhado, né, que foi feito aí pelo Ministério Integre dos Jovens, seguindo aí um material preparado pelo Tim Keller. E hoje também, né, nós estamos tendo um estudo aprofundado aí no nosso estudo bíblico online que acontece durante a semana. E o livro chama atenção porque nós estamos aí num cenário de sérias dificuldades. O povo de Israel, recebendo aí o cumprimento da promessa divina, chega aí na terra de Canaã. Essa terra está ocupada pelas diversas nações genericamente descritas aí como os cananitas ou cananeus, mas eles não conseguem manter a sua relação de fidelidade para com Deus. Então, em Juízes, nós vamos ter assim ciclos, né, quando a gente vê o povo indo atrás dos deuses falsos, cedendo à tentação
de viver como os cananeus, e então Deus permite ou envia sofrimento sobre eles através de um povo que os ataca, às vezes no ambiente cananita, às vezes midianitas e outros que viviam ali à volta. E quando isso acontece, eles clamam ao Senhor e pedem perdão. Deus então envia um libertador, e esse libertador traz descanso e paz à terra, até que eles começam a errar de novo. E aí nós temos aí esses chamados ciclos de Juízes, e é interessante porque aqui no capítulo 4 e 5, onde aparecem as figuras de Débora e de Baraque, na verdade você tem um tempo assim especialmente problemático, onde acontece uma opressão sobre os israelitas por cerca de 20 anos. Então vamos entender o que estamos vivendo nesse momento dessa história que aparece aqui no livro de Juízes. Nós estamos num ambiente, né, que aparecem algumas referências geográficas aí. Nós vemos a menção, por exemplo, do Monte Tabor. Nós temos uma referência que tem a ver com a região do Vale de Jezreel, né? E para entender o que acontece é o seguinte, né? O povo israelita agora vai viver da agricultura, um povo historicamente nômade pastoril, e a parte do Vale de Jezreel, que é um vale que vai de Israel de norte a sul, na região ali da Galileia, perto da região da Serra do Carmelo, como é chamada, onde aparece ali próximo também o próprio Monte Tabor, não muito longe de Megido e de Hazor. Então esse vale atravessa, e ele é um ambiente, um espaço onde muitos problemas de conflito acontecem, e esse também é o mesmo vale do Armagedon, né? É o vale onde existe fertilidade, e a gente vê onde é que está a questão de quem domina essa região, domina não só a produção de alimentos, domina o espaço geopolítico daquele local, e é um ponto assim fundamental e significativo para entender o que acontece. Olhando para esse cenário, nós temos os israelitas assim sem unidade suficiente, né, tentando sobreviver nesse ambiente aí com a presença dos cananeus e outros povos que os atacam com certa frequência, e é como quem vive hoje num ambiente semelhante ao de terrorismo, né? Você está num lugar onde os espaços não estão bem definidos, e de repente vem uma horda que ataca, coloca tudo debaixo de uma situação de muito perigo e problema. Aí nós temos esse cenário terrível e complicado. E a pergunta que a gente levanta nessa história toda é: o que Deus vai fazer? Como é que vai chegar aí a libertação? Qual é o caminho de Deus para trazer a salvação? Nesse momento surgem então essas figuras que são chamadas de shofetim, né, do verbo hebraico shafat, que quer dizer aqueles que são chamados de juízes. Mas juízes em que sentido? Não são exatamente isso que nós imaginamos, alguém que está lá no tribunal, mas é alguém que governa na verdade. Então esses governantes, eles são curiosos, né? A gente imagina que nesse momento tão difícil, porque tudo que envolve a promessa divina, a continuação da aliança que Deus fez lá com Abraão, parece que tudo isso corre um grande perigo. Nós estamos numa situação de crise muito acentuada, e o livro de Juízes ele chama atenção porque Deus vai lidar e vai envolver pessoas que a gente nunca imaginou que seriam protagonistas nesse contexto de preservação, de libertação do povo de Deus nas histórias do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o capítulo 4 começa falando de Eude, né, depois da morte de Eude. E quando a gente lê o que aconteceu no tempo de Eude, né, que enfrentou o rei de Moabe, a Bíblia nos diz assim, não menciona
que Deus chama o Eude no momento específico, e ainda diz que ele era um homem canhoto. E, consequentemente, se você olha para a mentalidade antiga, a figura de um canhoto, alguém que aparece aqui, parece que não com uma convocação explícita, porque, por exemplo, para Gideão tem um chamado específico, mas você vai ver certas pessoas como Jefté, que é apontado como uma pessoa que vem de um pano de fundo de uma família com uma mãe com prostituição. A gente vê casos assim, por exemplo, Sangar, né? Filho de Anat, que matou 600 filisteus com uma agulhada de búzio, ele também libertou Israel. Assim, é uma frase de um versículo e acabou. Então o livro de Juízes, assim, ele surpreende a gente, porque aparecem figuras muito humanas, muito limitadas, muito fora de qualquer perspectiva ideal. Talvez o juiz, assim, né, que a gente de fato conheça mais e ouça falar, é o próprio Sansão, que tem uma história assim um tanto quanto estranha, né? O homem forte e poderoso que vence os filisteus, mas é enganado por Dalila e que acaba assim trazendo a grande vitória sobre os inimigos, inclusive perdendo a própria vida num episódio assim um tanto quanto doloroso. Então, nesse ambiente de tanta realidade crua e absolutamente inesperada, surge a figura que a gente não esperaria, até pelos nossos preconceitos, as ideias pré-concebidas, essa coisa que é muito comum, o pessoal dizer, não, que na Bíblia você só tem machismo e não sei mais o quê. Surge a figura de Débora. E Débora vai aparecer descrita como a pessoa que, num dos períodos mais longos de opressão, surge como protagonista da libertação, da salvação de Israel no contexto da época do juiz. E quem é essa Débora? E como é que a gente entende o que está acontecendo aqui? O texto diz para a gente que Jabim, né, versículo 2, e é bastante assim provocativo o texto, porque diz que o Senhor tinha entregado o povo, né, como Deus nos descaminhos humanos, naquilo que parece ser uma realidade impensável, ele foi o autor direto dessa situação de sofrimento e dor que cai sobre Israel. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque é muito fácil enxergar Deus na nossa vida quando momentos aprazíveis nos alcançam. E parece que quando o cenário é desfavorável, a gente de alguma maneira entende Deus distanciado, ausente ou de alguma maneira diferente do Deus todo-poderoso e soberano como Ele é. E como vemos aqui, o Senhor tinha feito isso. Jabim, possivelmente, para aqueles mais críticos, que vão encontrar o mesmo nome de um rei mais tarde, e que alguém pensa, mas por que tem outro nome? Será que tem um erro? Não, Jabim provavelmente é um título, é como falar Faraó, rei, Abimeleque. Ele reinava em Hazor, que é uma cidade próxima ali do Vale de Jezreel, um pouquinho mais ao norte, e tinha, né, o seu comandante de exército, Sísera. E eles estão fortemente armados, aqui o texto fala de 900 carros, que claro que são carros de guerra, carros aqui apresentados como de ferro, talvez seja uma palavra genérica para se referir ao metal, né, porque a palavra ferro pode ter essa variante de significado, e eles haviam oprimido Israel durante 20 anos. E então, de repente, o texto entra com a informação onde aparece Débora, cujo nome em hebraico quer dizer abelha, que é descrita como uma profetisa. E aqui a gente dá uma parada. O profeta é aquela pessoa que traz a palavra divina. Nós tínhamos diversos tipos de profetas no Israel antigo. Você tem, por exemplo, os profetas literários que deixaram seus escritos, como Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque.
e que são profetas, digamos assim, principalmente teólogos, no sentido mais básico da palavra, intérpretes da história e marcados por um senso muito nítido de ética, de justiça e de palavra de esperança a respeito da futura intervenção divina. Não é exatamente o tipo de profeta que nós temos aqui no caso de Débora. A gente tem profetas extraordinários como Elias, Eliseu, que foram únicos assim, inclusive com milagres impressionantes. Nós temos profetas que trabalhavam junto com o rei, no caso do Natã, né, do Gade, que eram assessores da corte israelita, na época do reino, na sua glória. E você tem aqui, especialmente nesse período dos juízes e até mesmo antes, né, dessa chegada da monarquia, esses profetas que são impulsionados pelo Espírito de Deus, às vezes com manifestações fortes e significativas, né, como a gente pode olhar lá em 2 Samuel, capítulo 9, capítulo 10, né? E Débora aparece aqui como uma profetisa, alguém impulsionada pelo Espírito de Deus, que traz a palavra divina com respeito às diretrizes e os caminhos que Deus apresenta para o seu povo. Isso chama atenção porque uma pessoa na condição de profeta ou de profetisa é alguém que está nessa relação de sintonia diferenciada por Deus, alguém sobre quem a mão de Deus está. Né? Muita gente diz, puxa, mas não aparece aqui nenhum chamado divino para Débora, como também não aparece um chamado para Eude anteriormente, mas o fato dela ser profetisa faz toda a diferença. E é interessante isso porque nós temos poucas figuras explícitas de profetisa em toda a Bíblia. É claro que o mundo antigo, o mundo de um protagonismo masculino bastante explicitado, mas você tem as figuras de Miriam, você tem as figuras de Hulda, a figura de Débora, você vai ter profetisas no Novo Testamento, por exemplo, as 4 filhas de Filipe, conforme o relato de Atos, mas elas não são grande número. Portanto, Débora aparece aqui como uma figura proeminente. Ela, vamos dizer, invade a cena de uma maneira inesperada, porque você está num conflito, num ambiente de guerra, vamos dizer, nessa situação de ser refém do terror de um povo instável, numa terra que, na verdade, está sendo, no final das contas, disputada. Nessa situação tão instável, de repente aparece uma mulher, e além de ser uma mulher, ela é destacada como profetisa. E, portanto, ela tem uma função significativa que envolve um papel que tem a ver com a espiritualidade, com a ação de Deus e do Espírito de Deus na sua vida. Ela vai trazer, inclusive no Cântico de Débora, você vê elementos proféticos ali. Débora vai ser descrita. Na sequência, é muito interessante dizer o que o texto diz, mulher de Lapidote. Lapidote, o seu marido, o nome indica tochas, né, indica ideia de iluminação, e aparece então a descrição de Débora no eixo familiar. É muito interessante isso, porque nós estamos acostumados, né, com a ideia muito comum, polarizada, de que se alguém, por exemplo, está dedicado à espiritualidade, é que essa pessoa não entende nada da realidade secular. E se alguém é um cientista, é um estudioso, é um pensador, essa pessoa certamente vai ser um cético, um questionador, um ateu. Se alguém está envolvido com o mundo financeiro, o mundo do mercado, o mundo do trabalho intenso, essa pessoa certamente não vai entender nada sobre os profetas e a profundidade religiosa da fé. E quando se pensa numa mulher, né, como nós temos na história várias mulheres destacadas aí, inclusive na história brasileira, a gente tem nomes aí como a Princesa Isabel, a gente tem Anita Garibaldi, a gente tem referências que atravessam a história.
A gente imagina uma mulher na posição de liderança, a mulher fazendo diferença, mas essa mulher certamente não vem ao caso a sua vida pessoal e familiar. Aqui não. Débora pode ser quem for, ela é profetisa, mas ela é esposa, ela tem família, ela é descrita, inclusive o texto nem diz, Lapidote era o esposo da Débora, não, ela é mulher de Lapidote. Então começa-se a delinear no texto a figura preponderante de uma mulher que vai ser decisiva na realidade futura de Israel, que pode desaparecer sob os ataques cananeus, e ela é a mulher que tem essa relação diferenciada com Deus, ela é profetisa, mas ao mesmo tempo ela é esposa, ela é mulher, ela pertence ao lar, ela não estabelece uma relação de desconexão entre uma coisa e outra, diferente de algumas propostas polarizadas que estabelecem uma relação de conflito e de oposição entre as duas realidades, o que não faz o mínimo sentido. Além dela ser profetisa, além dela ser esposa, o texto vai dizer ela liderava Israel naquela época. Literalmente ela era juíza de Israel naquela época. E aí a gente precisa entender, as cidades do mundo antigo, elas eram cidades muito limitadas e pequenas. Não é uma cidade como a gente pensa hoje, uma cidade de 500 mil, de 1 milhão de habitantes, não. São vilarejos, muitas vezes com 1000 pessoas, ou um pouquinho menos, ou às vezes um pouco a mais. E as cidades tinham uma maneira de se organizar, onde havia uma entrada e o líder da cidade, às vezes chamado de rei, ou aquele que a governava, ele ficava ali assentado e ele exercia esse papel de governo e que também incluía o julgamento de certas situações necessárias. Você lembra Salomão, por exemplo, chega diante dele lá para julgar o caso das 2 mulheres, né? Então se senta junto à porta da cidade, porque não tem um fórum, e ali se toma decisões que são importantes de natureza jurídica e se dá a diretriz do que deve acontecer. Débora é interessante, ela vai ser uma juíza no sentido de ser a governante. Então ela é uma líder política. E aqui chama atenção, porque nós temos os diversos juízes, os chamados juízes maiores e menores aqui no livro, que são os chamados 6 e 6, e nenhum outro juiz, exceto Samuel, é descrito como profeta também. Então, em toda a Bíblia, um governante, um juiz que seja profeta, nós só temos 2 casos, um homem, que é Samuel, e uma mulher, que é Débora. E então é muito forte isso, de tal maneira que o texto diz que ela é juíza, ela lidera Israel nesse momento, e a coisa ficou tão definida que ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Algumas versões falam de palmeira de Débora. Palmeira é uma palavra genérica. A palmeira comum descrita no texto original, a palavra hebraica tamar, é um pé de tâmara. Então você imagina que nesse mundo bem antigo, com o perfil peculiar de uma sociedade muito mais simplificada, ela ficava debaixo da tamareira, que era conhecida como tamareira de Débora. Quer dizer, ela teve tanto destaque, tanta força, tanto capacidade de marcar a história por quem ela era na sua condição de liderança, que o pessoal já passou, tá vendo aquela ali? Aquela é a tamareira de Débora. As tamareiras crescem geralmente na região um pouquinho mais árida,
E ela fica entre Ramá e Betel nos montes de Efraim, ou seja, na parte do norte de Israel, né, um pouco acima da região de Jerusalém, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então veja que coisa curiosa e inusitada. Por isso que é tão importante ler e estudar a Bíblia com atenção, para a gente ver como muitos estereótipos e perspectivas que a gente tem sobre várias coisas são muito limitadas quando a gente vê o texto bíblico na sua amplitude. E aqui chama atenção, né, esses dias mesmo eu escrevi um texto aí dizendo não existe mulher virtuosa, porque a palavra hebraica Eshet Chayil, literalmente é mulher guerreira, né? A palavra Chayil, por exemplo, descreve os exércitos do próprio faraó. A palavra virtuosa ela é fraca, né, para representar tudo aquilo que está ali, e a descrição daquela mulher de Provérbios 31, por exemplo, envolve uma série de atividades diferentes que mostram os diversos tipos de mulher que nós podemos ter com suas qualidades aqui de uma maneira e ali de outra. E aqui Débora, ela quebra tudo isso que as pessoas imaginam, que no mundo antigo a mulher não podia nem dizer bom dia, né? Que se ela quisesse pentear o cabelo, ela precisava pedir permissão para o marido, né? Então existem certas coisas assim que realmente falta uma percepção do conhecimento do próprio texto bíblico. Então você imagina só, e aqui o texto não diz que vinham lá apenas algumas mulheres pedir para ela se elas devem cozinhar isso ou aquilo. Não, eles vinham, os israelitas vinham para que se decidisse as suas questões. Então esse governo, né, envolve uma liderança, que é uma liderança de quem de fato está nessa condição de governante e ao mesmo tempo um papel jurídico. Então Débora é absolutamente decisiva na vida do Israel antigo. E de repente surge um momento decisivo da história. E esse momento decisivo da história a pressão sobre o povo está tão grande, e Débora então manda convocar um general. É interessante aqui, você tem uma profetisa mostrando a sua relação de espiritualidade na sua conexão com Deus. Você tem uma mulher do lar, uma mulher que faz diferença e é descrita na sua relação com o seu marido, e a sua função é como quem governa e julga e decide no povo, e no momento específico ela precisa tomar uma posição e ela manda convocar um grande líder militar. E aqui nós temos Débora como uma pessoa que age no momento certo e tem força e capacidade de encorajar quem precisa ser encorajado no momento adequado. Ela manda chamar o Baraque, né, que tem toda a sua descrição, que vivia mais ao norte, lá em Naftali, e ele disse, nessa região próxima ali do Mar da Galileia, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena. Veja que palavra de autoridade da parte de Débora. O Senhor ordena, aqui ela traz uma palavra na sua condição não só de quem governa, mas como uma palavra profética, porque traz a ordem de Deus. Que ele viesse a reunir 10 homens de Israel, né, das tribos ali mais ao norte, Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Monte Tabor que fica na parte mais ocidental do Vale de Jezreel, nessa área muito rica em termos de fertilidade, e é um monte inclusive da transfiguração, né, que a gente tem um monte aí de quase 600 metros de altura, e que é muito peculiar, redondinho, assim, com uma vista no vale, ela é assim, tanto quanto emblemática. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabi, vai atacá-lo com seus carros e junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Então, a direção de Deus no momento crucial da história. E é interessante a gente ver aqui a força decisiva de Débora na história antiga de Israel, uma força que tem inspirado tantos líderes e muitas vezes mulheres que têm feito a diferença na história. Baraque é curioso, né?
ele mostra a dificuldade desse momento. Quer dizer, o pessoal está sendo oprimido há 20 anos. A gente sabe que esse pessoal tem carros de guerra e que eles são poderosos. Esse negócio de você me dizer, ó, vá lá lutar, não é tão fácil assim. Então Baraque meio que vacila, mesmo sendo trazida a ele uma palavra que vem como de alguém que traz uma palavra profética da parte de Deus. E aí o Baraque vai dizer, interessante, né, como Débora se torna um esteio de coragem, né, e ele diz, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. É impressionante a força dessa mulher na sua postura de quem dirige o povo de Deus no momento tão crucial da história. Respondeu Débora, está bem, irei com você. É interessante que Débora, a gente lê esse texto, é tanta maldade, né, na conversa, o pessoal, mas o Baraque é isso, o Baraque é aquilo, a Débora não sei o quê, e tem um monte de juízo, o texto escapa de todos esses juízes, todos esses juízos, né, sobre os juízes aqui, e ele vai direto ao ponto, como Débora diz, olha, o que importa agora é tomar a decisão, então eu irei com você. Ela não vai aqui, vamos dizer, puxa, Baraque, que vergonha, então você está despedido, não vai mais, né? Mas ela vai descrever a situação, olha, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera, que é o comandante, nas mãos de uma mulher. De certa forma, existe aqui essa coisa forte na Bíblia, muito forte em Juízes, é que Deus faz a sua obra para mostrar que o poder e a glória pertencem a Ele de maneira inusitada. Ou seja, as pessoas que o status quo, que a sociedade não imagina, que as expectativas do poder humano esperam, não vai ser bem assim. Então, um momento tão cruel, difícil, em que os israelitas têm pouca esperança, em que você tem um general do exército, ele vai falhar, e a glória dessa decisão, de certa forma, cai principalmente sobre Débora e depois sobre uma mulher, Jael, que vai acabar surpreendendo Sísera, e então assim as coisas vão acontecer. E assim Débora foi a Quedes com Baraque, ele convocou Zebulon e Naftali, os 10.000 homens o seguiram, Débora foi com ele e eles então acabam sendo vitoriosos. O texto vai dizer, né, no versículo 16, um pouco abaixo depois, né, da batalha, né, que o Senhor está, veja verso 14 melhor, a Débora disse também a Baraque, vá, esse é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. E diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra, o exército até Arosé de Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. É interessante. Débora, a mulher de Lapidote. Débora, a profetisa. Débora, a mulher que é juíza, conselheira e que governa ali Israel nesse momento. Débora, que é a base da coragem, da intrepidez, da tomada de decisão no momento fundamental para a preservação do povo na história da redenção. E o que a gente pode entender daquilo que envolve tão de maneira especial a figura dessa mulher única do livro de Juízes, e até mesmo podemos dizer na história bíblica? Não temos uma outra Débora, alguém com um destaque tão significativo assim. Chama atenção quando a gente lê a sequência no capítulo 5, que o capítulo 5 vai trazer para nós aqui uma outra Débora que surge nesse cenário. A Débora que surge aqui é a Débora poetisa. É a Débora que escreve um cântico onde você encontra a arte e a adoração, né? Tudo aquilo que
caminhou na vida dela. É interessante, né? A sua qualidade aí como estrategista e governante, a sua condição de mulher do lar, a sua posição aí como profetisa. Agora ela desfila um cântico especial, que aliás é uma das peças literárias mais importantes da Bíblia para estudar a língua hebraica mais antiga. O texto ele é muito extraordinário, ele tem elementos assim que chamam a atenção. E o texto aparece naquele dia, Débora e Baraque entoaram esse cântico, mas quando a gente vai ver, ele vai ser descrito na primeira pessoa, por isso corretamente ele é chamado o Cântico de Débora, quando apresenta, né, esse cântico de triunfo, essa adoração a Deus pelo livramento, pela salvação que veio através da instrumentalidade de Débora. E então o texto vai falar: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louve o Senhor, ouçam, ó reis, o Senhor. E tem esse elemento da descrição assim teofânica, né, que o Senhor saiu de Seir, a terra estremeceu, os montes tremeram, né, o Senhor, o Deus do Sinai, o Deus de Israel, e vai tudo isso sendo apresentado, fala dos dias anteriores de Sangar, do sofrimento do povo que já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, e aí é impressionante, levantou-se uma mãe em Israel. A descrição bíblica vai mostrar que, meio que apoteoticamente, se fecha em torno da figura emblemática, libertadora e salvadora de Débora, é que ela é uma mãe em Israel. O texto bíblico não dá detalhes para a gente se Débora teve filhos, explicitamente filhos naturais, mas é muito provável que sim. Por que podemos dizer isso? Primeiro que ela é casada com Lapidote, e no mundo antigo, o fato de alguém não ter filhos, particularmente na Bíblia hebraica, é algo que chama atenção de uma maneira muito forte, né? Então, esse tema, por exemplo, da mulher estéril, né, que é abençoada por Deus e que Deus age, né, até que ela tenha um filho, que você vai ver na história das matriarcas aí, com Sara, com Rebeca, Raquel, e depois a gente vê na história de Ana, por exemplo, mãe de Samuel. Esses elementos eles chamam a atenção. Então seria estranho demais uma pessoa como Débora, se fosse estéril, não tivesse tido nenhum filho, e que a Bíblia não apresentasse qualquer discussão a esse respeito. Por que não aparece qualquer detalhamento? Porque isso não é pertinente à história, não é pertinente ao que vai acontecer no cenário da época da libertação que vai se dar entre os israelitas. Mas como temos o seu marido, Lapidote, e ela e sua esposa são uma família, é muito possível que ela tenha sido mãe de fato. Mas o interessante é que aparece da ideia de uma espécie de mãe, que na minha maneira de entender era mãe, no sentido literal do termo, mas que levantou-se uma mãe em Israel. Então, o que a gente percebe? Que tudo que engloba a grandiosidade da figura de Débora está ligada a essa realidade fundamental que Débora é mãe. E ser mãe envolve uma preciosidade tão fundamental que tem a ver com a ideia de nutrição, com a ideia de orientação, com a ideia de transmissão de espiritualidade, com a ideia fundamental de encorajamento e com esse triunfo especial que vem por essa condução extraordinária de perfil feminino que faz parte da caminhada da vida. Infelizmente, uma sociedade adoecida fica confusa quando a gente pensa na realidade de pai, mãe, de marido e mulher. A tendência, muitas vezes, numa revolta confusa contra
abusos de papéis, não se entende que homens e mulheres, apesar de terem o mesmo valor diante de Deus e de serem iguais em termos de dignidade, e ninguém ser essencialmente superior ao outro, eles não são equivalentes. Existe um jeito de ser, um coração, uma alma, um olhar, uma peculiaridade. E tão é importante observar isso no papel de pai, como é importante no papel de mãe. O que o texto de Juízes começa a mostrar para a gente, quando ele vai no desfecho, quando Débora aparece em primeira pessoa e vai dizer, olha, ela poderia dizer, porque eu sou a ungida do Senhor e que trouxe aqui para vocês a palavra que se cumpriu e nós vencemos, em vez dela falar, não, porque eu aqui como a grande esposa que fui apoiada pelo meu marido, eu consegui chegar lá, ou em vez dela se apresentar, não, eu como grande governanta, na hora do vamos ver, eu cheguei junto e resolvi a parada, ela se apresenta como mãe em Israel. E nesse sentido, a gente precisa ver a preciosidade da formação das pessoas, das crianças, desde a sua tenra idade, através dessa missão, desse papel único que ninguém pode substituir, que é exatamente o papel de mãe. O nosso mundo hoje tem uma tendência de observar coisas grandes, proeminentes, que parece ter um valor especial e despreza coisas pequenas e menores. Quem é a grande mulher vencedora nessa história? É essa mulher que vai trazer esse papel maternal sobre a sua própria família e que se desdobra para a história de Israel e que vai ser a salvação de Israel nesse momento. É uma pessoa de sensibilidade espiritual. As mães que têm a sensibilidade espiritual, elas semeiam isso no coração dos seus filhos como uma marca que permanece de uma maneira impressionante. Você vai ver a história de Timóteo, né? Aquilo que começa lá com Eunice, com Loide, atravessa a geração pela influência espiritual da mãe. A gente vai ver uma atitude tão extraordinária e que se observa da mulher que, apesar do seu sucesso, apesar da sua posição, ela não deixa de ser do lar. A relação dela com o seu marido permanece normal. Diferente de mulheres nada sábias que, a partir de um pouco de destaque, entram numa relação de conflito em casa, buscando uma proeminência problemática e acabam prejudicando os próprios filhos. Um protagonismo adoecido, que não tem a relação de crescer juntos numa proposta de parceria. Você vê esse tom, essa liderança de batom aqui, né, de Débora, que sabe conduzir, que sabe julgar, uma mulher sábia que, com o seu tom feminino, faz diferença na construção da história de Israel. E é tão importante que homens e mulheres sejam parceiros na construção da justiça e da liderança e não adversários ou reféns de uma polarização indevida. E, finalmente, a gente vê, né, o grande destaque que Baraque pode ser quem for, mas, como todo mundo, Baraque também precisa de uma mãe. Eu tenho visto pessoas exageradamente inseguras na sua vida. Eu tenho visto pessoas assim com bastante capacidade, mas com alguma espécie de lacuna profunda. E às vezes, não quer dizer nem que seja culpa da pessoa ou culpa dos pais, essa questão não é bem assim, mas às vezes você percebe que faltou uma sintonia, né? Porque uma das coisas mais importantes que uma mulher sábia tem na condição de mãe é de saber encorajar, fortalecer. Sabe aquele coração de mãe que, tipo, eu tô com o filho e com a filha até o momento impensável. A gente vê essa mãezona Débora fazendo a diferença. Deus abençoe as mães no dia de hoje. Deus abençoe a sabedoria
bíblica que nós encontramos na história de Débora. E que, por incrível que pareça, no momento tão difícil da história de Israel, quando a gente já não tinha esperança de libertação, não é que a gente descobre que a salvação veio da mãe? Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães. Ai, caramba, não tô conseguindo enxergar nada. Não dá pra ver nada com isso daqui. Ai, quer saber? Eu vou derrubar tudo. Isso aqui. Quero enxergar melhor. Oi, crianças, tudo bem? Ih, vocês viram a bagunça que eu fiz aqui agora, né? Derrubei todo esse muro, não tava conseguindo enxergar vocês direito. Mas sabe, isso me fez lembrar um provérbio lá da Bíblia. Em Provérbios 25, 28, fala assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que será que isso significa? Esse mês, aqui na Turminha das Nações, nós estamos aprendendo sobre autocontrole, não é mesmo? Autocontrole, nós vimos que é quando nós conseguimos tomar decisões sábias fazendo uma coisa que às vezes a gente não quer fazer muito essa coisa. Então, isso é saber dominar-se. Mas me diga uma coisa, quando será que são situações em que nós não temos autocontrole? Por exemplo, quando você está no parque com seu irmão e aí você quer passear ali num canto, seu irmão mais velho. E aí seu irmão mais velho não pode ir com você naquela hora. E mesmo assim, você não aguenta e vai sozinho. Ou, por exemplo, quando você está passeando de bicicleta e você lembra, esqueci o capacete, mas está com preguiça de voltar. Daí você pensa, não vou voltar não, e você continua pedalando. Ou, por exemplo, quando você está fazendo seu dever de casa, e ele fica com uma preguiça de prestar atenção, se distrai com qualquer coisa. Outro exemplo de autocontrole é quando você tá vendo um vídeo no YouTube e começa a passar vários vídeos em sequência e sua mãe não tinha falado para você assistir todos aqueles vídeos e você continua assistindo mesmo assim, sem saber se sua mãe deixaria você assistir aquele vídeo ou não. São todas situações em que a gente precisa exercitar o nosso autocontrole. Sabe outra que eu lembrei aqui também? Por exemplo, quando você está mal-humorado e aí você vai... você tá tão chateado aquele dia, tá com um pouco de raiva e você fica falando dos seus irmãos pros seus pais, por exemplo, só para eles terem um dia ruim também, só porque o seu dia não tá muito bom. Todas essas, por exemplo, são situações de autocontrole, onde a gente não teve o autocontrole no caso. E aí, hoje em dia, as nossas cidades, elas não são mais cercadas por muros, né? Mas lá na época de Salomão, as cidades, elas eram cercadas por muros. E não eram muros facinhos de derrubar como esse de caixa que eu construí aqui agora. Não. Eram muros bem fortes. Agora imagina, uma cidade com seus muros todos destruídos, ela virava um lugar perigoso. E assim era muito fácil da cidade ser invadida. Por isso que esse provérbio fala assim, que assim como uma cidade com os muros derrubados, é aquele que não sabe dominar-se, ou seja, é aquele que não tem autocontrole. Quando você não tem autocontrole, faz coisas de forma que não são sábias, não são inteligentes, não são corretas, você acaba ficando, igual a cidade desprotegida. Você pode se colocar em situações de perigo e você pode acabar tendo problemas e consequências muito ruins dessa sua decisão. A parte boa dessa história é que você não está sozinho nessa. Se você tiver dificuldade de ter autocontrole, você pode sempre contar com Deus para te ajudar. Peça a Deus autocontrole. Lembre-se dos muros da cidade. E quando você tiver vontade de fazer algo que você sabe que não é sábio, peça ajuda a Deus para te ajudar a construir muros fortes que te protejam de todo o mal. Beijo, crianças! Mês de maio já está em andamento, segundo domingo do mês de maio, e nós estamos caminhando nos nossos podcasts da Bíblia.
IBNU. Nesses 2 cursos que nós estamos fazendo, no livro de Juízes e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos avaliado os temas, as histórias, o panorama por trás do que estava acontecendo ali. Então nós convidamos você a acompanhar e também a divulgar as nossas aulas, os nossos cursos. Esses já são 2 cursos novos, nós já tivemos 2 esse ano, você também pode acompanhar lá no nosso canal, que tem esse objetivo de levar conhecimento bíblico para a sua vida e para as pessoas que você pode alcançar. Então não se esqueça, aqui no nosso canal do YouTube você pode achar lá nas nossas playlists os cursos da podcasts da Bíblia IBNU. Nós já fizemos outros 2 e agora estamos vendo Juízes e 1 Coríntios. Acompanhe, as aulas estão disponíveis. Se você não está chegando agora ou se você perdeu alguma aula, elas ficam disponíveis no nosso canal. Não deixe de estudar a Bíblia conosco. O Ministério de Adolescentes da IBNU, nos dias 28 e 29 de maio, vai participar do Corujão lá no acampamento Palavra da Vida. Então, se você quiser participar conosco, entre em contato com a Conexão, dizendo que você quer ir com o seu adolescente, tem que ser de 13 até 17 anos, para que possa participar conosco desse fim de semana tão especial. O Corujão começa no sábado, dia 28, por volta das 2 da tarde e termina no domingo, às 8 horas da manhã. Então nós vamos nos encontrar novamente no WTC durante a celebração da IBNU. Olá pessoal, meu nome é Aline Cariri, sou do Ministério da Turma das Nações. Hoje o Ministério está tendo bastante demanda com as crianças, vindo para esse ministério precioso. Você que tem unido chamado para participar e servir a Deus com as criancinhas, contar historinhas, brincar com elas, se divertir com elas. Vem fazer parte desse ministério com a gente. Aguardo vocês. Deus os abençoe. Dia 14 de maio nós vamos ter um evento da família. E como é que ele chama? Juntos e misturados. E aonde vai ser? No Buffet Aquarela Park. Esperamos você e sua família. E nós queremos agradecer a sua participação aqui na nossa celebração online, a celebração que acontece todos os domingos às 9h30 e já te convidando para ser nosso parceiro na divulgação do nosso conteúdo. Esse conteúdo que não é feito para nós mesmos, é feito para abençoar vidas, para transformar a situação de pessoas, para apresentar a graça salvadora do Evangelho de Cristo Jesus a todos aqueles que se achegam até nós. Então eu convido você a primeiro se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, se ativar também o sininho para você receber as notificações de todas as publicações que a IBNU tem feito aqui. E também se inscreva no nosso Instagram e no nosso Facebook, onde nós postamos algumas mensagens, algumas histórias, alguns relatos de pessoas que têm sido abençoadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho e que têm tido uma atuação muito presente para a expansão do reino. Então, que Deus o abençoe. Daqui a uma semana estamos de novo aqui no YouTube com a nossa celebração. Que você seja nosso parceiro e que você possa também ser um canal de bênção na vida de todas as pessoas que chegam até você.